Continuamos na nossa jornada com o livro do profeta Abacuque. Estamos chegando ao fim desta série de mensagens, corrupção, misericórdia e juízo em Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos de 7 a 15, movendo a criação para a justiça. Abacuque capítulo 3, versículos de 7 a 15. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Corrupção, misericórdia e juízo em Abacuque é uma série de mensagens baseada no livro do profeta. Nosso objetivo é lançar os olhos sobre o texto do profeta, a circunstância que o cerca, e em Cristo Jesus olharmos para os nossos dias e vermos como Deus nos aponta a direção de como agir diante da corrupção. Em cada mensagem nós temos mostrado e continuaremos mostrando o cenário em que aqueles versículos estão inseridos, qual é a súplica e o clamor do profeta, qual a resposta de Jesus por meio dos seus ensinos e como esta mensagem se apresenta para nós. A presente série foi dividida em duas partes. No primeiro momento, no mês de maio, nós andamos pelos 5 domingos, os 2 primeiros capítulos, e agora nós estamos caminhando durante 3 domingos no último capítulo, o terceiro capítulo do profeta Abacuque. O livro do profeta, ele é dividido em 3 partes, ele pode ser dividido em 3 partes, cada capítulo uma parte. Na primeira parte, o capítulo 1, nós temos o registro da queixa do profeta, referente à situação interna de Judá. A segunda parte registra a violência e a falta de fidelidade do povo que o levou a sofrer nas mãos dos caldeus. E nessas duas primeiras partes nós podemos datá-las em torno de 600 a 597 a.C. A terceira parte é um pouco mais recente, mais tardia em relação a essas duas, e a autoria de Abacuque aqui talvez até questionada por alguns dos comentaristas. E essa terceira parte é um salmo de lamento sobre a situação que passa a Judá diante da invasão dos caldeus. Então, se nos 2 primeiros capítulos nós temos a visão da chegada dos caldeus, no terceiro capítulo nós temos o salmo, onde, ao contemplar a violência, o profeta ali faz a sua súplica e o seu clamor a Deus. Vamos então olhar versículo a versículo do nosso texto e tentar compreender o cenário que o cerca. Versículo 7. Midian e Cusã, as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos de Midian tremem. Estas duas palavras, as duas regiões, são sinônimos para definir a região em torno ao Monte Sinai. No domingo passado nós lemos a primeira parte deste salmo, que Deus, Javé, sai do Monte Sinai em direção a Judá, e ele vem ali marchando em velocidade. E ao sair em velocidade, vejam aqui a expressão poética, quando Deus
marcha sobre a terra estremece, e logo Abacuque em seu salmo diz que os acampamentos ao redor do Monte Sinai tremem. Quem acampava ao redor do Monte Sinai naquela época? Os povos nômades. E a vinda de Javé faria tudo estremecer ao redor do Monte Sinai. Verso 8, o profeta recorre poeticamente à imagem do confronto de Javé com a natureza. Na verdade, eu creio que nós podemos aqui até dizer que não é um confronto, mas sim a reação da criação à vinda de Javé. E o profeta começa mostrando a reação das águas. Então, no verso 9, nós temos aí a imagem de Javé montado num cavalo, com um guerreiro libertador. Isso nos lembra que no início da sua profecia, Abacuque faz referência ao poder dos cavaleiros invasores. Nós fomos lá no capítulo 1 e nós vamos ver Abacuque dizendo que o povo vem com um exército que marcha pela largura da terra e que seus cavalos são selvagens e indomáveis. No verso 10, a força da ação de Javé no continente faz o mar reagir e tremer. No verso 11, aqui Abacuque faz uso da imagem do guerreiro que possui nas flechas e nas lanças a sua maestria. No verso 12, Javé marcha pela terra, ou seja, pisa de maneira marcada e ritmada. E aqui o profeta faz uso de uma imagem bastante comum para aquele tempo, quando ele diz ali, calcas aos pés as nações. Calcar. Sabe o que significa calcar? É separar os grãos da casca. Quando você bate o grão, para que separe a casca se solte e fique apenas o grão. Abacuque recorre a esta imagem rural bastante interessante. E aí a imagem que nós devemos ter é que Javé não vem num marchar qualquer. Ele vem num marchar para promover separação, para romper com o que está no caminho. É o debulhar da terra para semear novamente, para brotar nova vida. Ele vem para preparar a terra para o que há de novo. No verso 13, há uma tensão explícita entre o povo que será salvo e o perverso. O povo não se rende ao jogo de poder e violência, mas espera em Javé. Já o perverso sentirá o poder da justiça de Javé. Ao ferir o telhado e descobrir os fundamentos, o Senhor põe no chão toda a casa do opressor. O verso 14 é um dos mais difíceis de nós interpretarmos deste salmo. Tanto a versão hebraica quanto a Vulgata são imprecisos no registro da expressão seus guerreiros. A crítica tem o consenso de que o inimigo se destrói a si mesmo. A cena aqui talvez seja até um tanto quanto épica nós imaginarmos, né? É a cena do guerreiro dando o golpe final. É como se o opressor estivesse com o oprimido nas mãos e ele levanta a lança para dar cabo daquele que está oprimido, e aí surge Javé, tira a lança da mão do opressor e mata o opressor. É uma visão de guerra, é uma visão de morte, mas é principalmente uma visão de livramento. Inesperadamente Javé surge e derrota o opressor com a sua própria arma. E uma vez que vindo do Sinai, no versículo 15, encerra-se então este bloco com Javé saindo em direção ao mar vitorioso. Diante de todo esse cenário, de imagens que nos remetem a cenas até assustadoras, vamos ver o que nos diz a palavra de Javé por meio do salmo do profeta. A imagem predominante é a de Javé que vem para exercer justiça. Tal justiça se dá na libertação de tudo que o profeta relatou como alarmante e aterrorizante até aqui. Dois aspectos dessa imagem de Abacuque me chamam a atenção. A primeira delas é como o profeta faz uso dos elementos da criação para mostrar a força como Javé se move para exercer a justiça. Tal forma de relato não é exclusivo na literatura bíblica. Existem relatos de ação de outros deuses, de outros povos, para castigar o povo, que mostram a criação
sendo elemento quer de destruição, quer para exercer justiça. O que Abacuque faz é trazer esta imagem viva para aquele povo naquele tempo, para a ação de Javé que vem abalando os acampamentos, rasgando a terra e movendo as águas para exercer o juízo. Lembremos de duas imagens de justiça da história do povo de Javé que envolve água. A primeira delas, uma bastante conhecida, o dilúvio. Ali Deus exerce justiça ao abrirem as portas do céu, como diz o texto. E outra imagem, aonde Deus exerce a sua justiça por meio das águas, a abertura do Mar Vermelho, aonde um opressor é totalmente morto naquelas águas. Em ambas imagens, a mão de Javé se faz sentir de maneira poderosa. Em ambas, as águas e toda a natureza reagem e obedecem ao Criador. A segunda imagem que me chama a atenção deste salmo de Abacuque é a forma como Javé executa o juízo. Ele não vem para salvar o opressor, ele vem para aniquilar o opressor. É para colocar fim à opressão. E ele faz com as próprias armas do opressor. Javé não solucionará o problema de maneira pontual. Ele solucionará de maneira definitiva e eficaz. O retrato pintado por Abacuque é uma cena bastante cruel. É uma cena bastante cruel. Aliás, o texto do profeta Abacuque, se nós analisarmos em termos, possui diversas expressões aqui de crueldade, tanto na ação do opressor, quanto no exercício da justiça. O opressor vem com força para destruir o oprimido. E como uma tempestade que chega devastando tudo, o opressor se levanta para dar cabo do oprimido. E o faz com requintes de crueldade, porque diz lá no verso 14 que ele tem prazer em ver a morte do oprimido. Ele se satisfaz em contemplar a morte e ele vai para matar se regozijando. Ele vai com requintes de crueldade. E Javé então surge em meio ao sabor de vitória e de satisfação e mata violentamente o opressor com as suas próprias armas. Mas o que Jesus tem a nos dizer diante da súplica do profeta? Não há ligação direta do texto de Abacuque com os evangelhos. No entanto, a temática da vinda da justiça abalando e envolvendo a criação é presente nas falas de Jesus. Vejamos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Se você quiser abrir, pode abrir, senão você pode acompanhar a leitura. Mateus 24, de 29 a 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Este contexto do dito de Jesus é o discurso sobre a grande tribulação. É o cenário descrito pelo Mestre do que acontecerá antes do dia em que ele, em glória, voltará. Jesus mostra como a criação se sujeitará e estará em suas mãos. E então temos a revelação de como Jesus virá. Tal qual no Salmo de Abacuque, aqui a criação se curva e é instrumento da ação de Deus. O sol escurecerá. Nós lemos lá em Abacuque que o sol e a lua param nas suas moradas. A lua vai perder o seu brilho. As estrelas cairão. Os poderes se renderão. O próprio Jesus virá, não sobre cavalos, como Javé e Abacuque, pois não sai de seu santo monte agora, mas sim virá sobre as nuvens, porque vem dos céus. E a sua vinda é certa, e ele vem para reunir o seu povo. Agora, não vem mais para matar o opressor, mas para reunir aqueles que são os seus escolhidos. Os elementos da criação se sujeitam e são instrumentos nas mãos do Senhor do universo para cumprir os desígnios do Criador.
Jesus revela que, tal qual Javé prometeu, o dia da justiça, o dia do Senhor viria e aconteceria em sua volta. É uma leitura um tanto difícil nós associarmos o dia do Senhor, um conceito tão enraizado no Antigo Testamento, com a volta de Jesus. Mesmo porque para nós cristãos, quando nós olhamos para o texto de Mateus e vemos que Jesus virá, nós estamos vendo ali a consumação dos tempos. E quando nós olhamos para o texto de Abacuque e vendo ali o opressor sendo aniquilado, isto já aconteceu. Em Cristo Jesus, a opressão já acabou. Nós já fomos libertos do peso do pecado. Nós já fomos resgatados da morte. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para este texto de Mateus, nós vemos que Jesus está cumprindo o que está ordenado desde o início, a redenção da criação e dos escolhidos. Ele vem, ele voltará para reunir aqueles que são seus. Ele voltará para que a justiça reine de maneira definitiva. Nós vimos o cenário, o salmo do profeta e a resposta de Jesus a essa súplica. E agora nós podemos perguntar o que fica de mensagem para nós diante disso tudo. Fica a lição de que o Senhor move a criação para que o seu juízo seja exercido. Mais que usar a criação de maneira utilitarista, nós precisamos compreender que Deus tem a criação em suas mãos. Isso inclui a nossa vida. Não importa o tamanho da opressão, nós não estamos presos a questões circunstanciais. Elas nos limitam, elas nos chateiam, mas nós sabemos que nossa vida está nas mãos daquele que rege e chacoalha toda a criação em todos os âmbitos dela. Abacuque nos mostra que não há opressão que não seja vencida pela mão libertadora de Javé. Ele nos revela que mesmo que estejamos diante da morte, Javé vem em socorro do seu povo e ele vem para dar a solução definitiva. Quando nós estamos passando por situações difíceis, o convite de Abacuque é para que confiemos, porque ele sai para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Ele nos ama e nos quer próximos dele. As tribulações existem e muitas delas são consequências de nossos erros. E mesmo assim, diante das nossas falhas, Deus não fica distante de nós. Ele está ao nosso lado. Ele vem ao nosso encontro, apresentando em seu Filho, Emanuel, Deus conosco, Cristo Jesus, a forma como nós devemos viver e vencer as opressões de nossas vidas. Nós podemos contemplar a ação de Deus na história. Nós podemos contemplar a ação de Deus hoje. E diante da ação de Deus, termos a percepção de que tudo está em suas mãos. E por mais que nós nos questionemos por que Deus permite que determinadas coisas aconteçam na história, Ele trará livramento no tempo oportuno, quer para uma opressão pontual, quer o livramento definitivo. Mas lembre-se que todo e qualquer mal já foi vencido na cruz. Nela está o livramento definitivo da humanidade do jugo do pecado. Nós somos livres. Não há nada que venha nos oprimir, que possa arrancar de nós a presença do Espírito Santo libertador, que nos assegura a vida que só Cristo pode nos dar. Concluindo, Abacuque nos revela em seu salmo que devemos suplicar a Javé pelo livramento e confiar que ele virá. Mais que isso, aprendemos a confiar que todas as ações de Javé estão determinadas e ele age para que a sua justiça seja feita. Confiar que Javé rege nossa vida é descansar nele em meio às tribulações, e por mais difíceis que sejam, Javé não nos desampara. Ele não está distante de nós, ele está conosco. E essa expressão é mais do que uma frase de efeito, é uma verdade realizada e já consumada em Cristo Jesus. Jesus que nos mostra como a criação se renderá diante dele no dia de sua volta. Tudo se transformará para a consumação dos tempos. Ele revela que em sua volta haverá a conclusão de todo o plano de Deus para a sua criação. Haverá dias difíceis de tribulação e dor. Passaremos perseguições por perdas irreparáveis, por dores insuportáveis.
e em toda e qualquer situação, nós temos a garantia da libertação em Cristo Jesus. Nós devemos perseverar e crer, porque Ele prometeu que vai nos dar. Nós não devemos viver presos ao nosso tempo, nem ao passado, mas sim olhar para o passado e ver que a ação de Deus nos conduz para a vida eterna em Cristo Jesus. E virá o tempo em que tudo se consumará. Ele virá. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hoje, nós somos convidados a suplicar, confiar e crer que há sim uma saída para as nossas opressões e ela se encontra em Jesus. Como comunidade de fé, nós somos convidados a juntos suplicar a Deus pela transformação de nossas vidas, confiar que Ele está no controle de tudo e crer que Ele tudo fará de bom para nós, independente de nossa vontade. Ele é o Senhor, Ele é o Deus de nossas vidas, Ele é quem nos chama para vivermos com Ele e juntos, como comunidade de fé, partilharmos a verdade de que a justiça reinará, apesar da corrupção vigente no nosso tempo, nos fazer crer o contrário. Deus cumprirá e executará a sua justiça. Proclamemos a justiça de Deus com amor e misericórdia, certos de que o juízo dele vem. Eu termino aqui com os versos da Dona Kadosh, e que expressa muito bem a confiança daqueles que vivem pela fé a aguardar a justiça de Deus. Haverá para mim e para você o amanhã. Brilhará outra vez o sol da justiça. E mesmo que a esperança venha a acabar, eu sinto a mão de Deus a me segurar. Que Deus nos abençoe.